Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o API Layer, recursos e conexão usando o REST, tá certo? Então aí, para quem não me conhece, eu sou o Victor Fernandes. Eu costumo sempre brincar que eu amo o Delphi desde 1998. Eu não só uso o Delphi, eu amo o Delphi desde 1998. Então, eu aprendi isso aí com o meu amigo Tatu. Desde então, utilizo em todas as minhas palestras. Eu sou palestrante da Embarcadero Conference de todas as edições desde 2011 e sou Embarcadeiro MVP desde a primeira turma de 40 profissionais que foram selecionados em todo o mundo para serem MVPs da Embarcadeiro. Minha formação é como engenheiro eletricista. Eu tenho uma pós-graduação em docência do ensino superior, quando eu tive aí o prazer de ser professor da Cileide, né? E o meu mestrado é na área de medicina e neurociências pela Universidade Federal da Bahia, tá bom? Bom, o que a gente vai conversar hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre APIs, né? E quando a gente começa a falar de API, eu vou tomar um tempinho rápido aqui só para a gente cobrir rapidamente um pouco do que é API, do que tanto o pessoal fala de REST, RESTful e assim por diante, tá certo? Então, primeira coisa, antes da gente falar de API, vamos falar de REST, né? A gente ouve muito essa sigla, tá uma sigla assim super na moda, todo mundo fala disso e muita gente talvez nem saiba exatamente do que se trata. Então, REST é uma arquitetura de software, né? Primeiramente, ela é uma arquitetura com 6 requisitos fundamentais. O fato de ser uma arquitetura quer dizer que ela não te bloqueia em nada. Ela não vai aí determinar especificamente qual é a linguagem que você tem que usar ou qual é o tipo de mensagem que você tem que enviar. Mas sim, ela vai dar aí requisitos fundamentais, né, que devem ser atendidos para que a gente consiga ter uma solução que eu possa chamar de RESTful, ou seja, que atende a todos os requisitos de uma plataforma REST. Uma coisa que é bastante interessante é que o REST ele foi definido como uma tese de pós-doutorado, né, do senhor chamado Roy Fieldings. Então, se vocês consultarem lá embaixo aqui no slide, eu deixei o link, depois vocês podem clicar e acessar essa tese. E a partir daí foi que tudo começou, tá certo? Deixa eu só sair aqui um segundo, ver se está tudo bem aqui na nossa apresentação, porque eu vou falando aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Por exemplo, agora está travado aqui minha tela, eu não consigo mudar de slide, eu não consigo fazer nada. Só um segundo, por favor. Legal, então todo mundo dizendo que está tudo ok aqui, eu vou seguir, tá? Desculpa, porque travou ali minha tela. Eu vou, na verdade, optar por não colocar em modo apresentação, vou deixar ela assim, tá? Então tá. O RESTful ele traz aí 6 requisitos fundamentais. A sua aplicação ela tem que ser necessariamente client-server, tá certo? Então a gente vai separar aí o que é o requisito do usuário, apresentação e assim por diante do lado do usuário, com o que é armazenamento de dados, processamento desse grande volume de dados que eu tenho que prover para minha aplicação cliente. Para quê? Para que a gente tenha melhor portabilidade e escalabilidade, né? Então eu possa portar isso para qualquer ferramenta, seja web, desktop, seja mobile, e para que eu tenha escalabilidade do lado do servidor. De repente eu começo uma aplicação com uma API que vai atender poucos chamados, mas eu posso escalar isso de repente a nível mundial e atender uma plataforma distribuída com diversos servidores e assim por diante, tá? Ela deve ser necessariamente stateless, ou seja, não deve ter esse controle de estado no lado do servidor. Então, toda e qualquer solicitação do cliente, ela deve ser necessariamente ter um contexto totalmente controlado pelo cliente, tá certo? E nada armazenado no lado do servidor. Ela deve ser uma solicitação cacheable, então qualquer resposta do seu servidor, ela vem rotulada de maneira implícita ou não, né, dizendo se ela pode ou não ser armazenada no lado do cliente e utilizada e reutilizada em solicitações posteriores, né?
E você deve ter uma interface uniforme. Então, existem requisitos que determinam como essas interfaces devem ser, as mensagens devem ser autodescritivas, mas principalmente o conteúdo que é trocado aí, ele é hipermídia. Então, é uma máquina de estados. Então, eu saio sempre de um estado para outro estado. E eu tenho links que vão me levar e vão me permitir sair de um estado a outro. Tá certo? Deve ser necessariamente uma arquitetura implementada em camadas e que uma camada dê acesso somente à próxima camada, de forma que eu consiga ter um controle dessas interações, tá certo? E como opcional, o REST ainda define que você pode ter uma solução que faça uso de mini aplicativos ou scripts, permitindo que do lado do cliente a gente faça uma redução da complexidade e permitindo que o cliente se adapte e execute esses scripts sem a necessidade de uma pré-implementação. Isso aí já é algo bem mais avançado e nem tão comum da gente encontrar em APIs do tipo REST, tá? Implementado, disponível para o usuário. No caso, o usuário é a gente que vai usar uma API de terceiros, digamos, né? Bom, aí a gente entra no conceito do que é API. API, sigla para Application Programming Interface. É uma sigla que a gente ouve há muitos anos, né, e que agora, mais do que nunca, com o mundo mobile, ainda está mais do que na moda. Né? Então, basicamente, o que isso quer dizer? Né? O que é uma API? Ela é uma interface entre eu, que quero utilizar algum serviço de alguém, e alguém que me provê esse serviço. Ou, se eu sou o provedor dessa interface, é a interface entre eu, que provejo o meu serviço, né, e o meu cliente, que quer utilizar isso. Né? Então, basicamente, eu tenho no lado esquerdo ali em azul a aplicação cliente, né? E essa aplicação cliente pode ser qualquer coisa, pode ser um site web, ela pode ser uma aplicação desktop, ela pode ser uma aplicação mobile rodando em Android, iOS, o que você imaginar. Pode ser inclusive uma aplicação que ainda não existe, né, para uma plataforma que ainda vai ser criada. Eu quero poder fazer solicitações a esse servidor, fazer isso de maneira segura, né? Então, uma Amazon da vida nunca me permitiria ter acesso direto à base de dados deles. Uma empresa aérea nunca me permitiria ter acesso direto à lista de voos diretamente na base deles. Né? Então, cria-se uma API, onde essa API tem uma documentação de como eu faço esse acesso. E hoje, quando a gente está falando de APIs do tipo REST, essa documentação dá informações para você quanto a endpoints, né, que são nada mais nada menos do que links que eu tenho que fazer esse acesso. Depois que eu faço essa solicitação através dos links, passo eventualmente alguns parâmetros, eu vou ter uma resposta dessa API, que tipicamente em APIs REST é uma interface JSON, tá certo? Bom, rapidamente falando, se eu não tenho endpoints e tenho sim XMLs da definição das chamadas da minha API, e a minha saída lá também não é um JSON, é um XML, muito provavelmente eu estou falando de uma arquitetura SOAP, com APIs do tipo SOAP, né? NFS, CTE e assim por diante. E se eu estou falando de APIs com endpoints e resposta em JSON, muito provavelmente APIs REST. Né? Então, fica aí depois a dica para quem quiser ir comparar melhores práticas diferentes entre SOAP e REST, se aprofundar também nisso daí, tá certo? Bom, então, o que é API Layer, tá, pessoal? Entra depois nesse link, apilayer.com, e aí vocês vão ver que esse site traz aí para vocês inúmeras APIs diferentes, né? Então, por exemplo, a API aqui, ó, Aviation Stack. Se eu quero, por exemplo, saber aí histórico de voos, fazer rastreamento de voos, sabe quando você entra tem umas aplicações que te mostram onde estão indo os aviãozinhos, pousando, chegando, partindo, né? Então a gente consegue ter isso a nível mundial em tempo real, né? Eu posso ter aqui, por exemplo, uma API de Weather Stack, que é essa que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, onde eu tenho aí informações sobre o tempo e previsão de tempo em qualquer lugar do mundo. Eu posso ter aqui um Media Stack, onde eu vou ter aí informações sobre notícias, né, de blogs, artigos, tudo que está rodando de mais novo no mundo. Então, isso daqui é uma ferramenta bastante interessante se você quer implementar uma aplicação específica, né, ou se você quer trazer conteúdo para a sua aplicação. E aí a gente vai dar uma olhadinha agora, a gente vai sair aqui do nosso PowerPoint,
e vai pular aqui para o site para dar uma olhada, tá certo? Então vou abrir aqui a minha internet. E aí a gente vai abrir uma nova janela e eu vou entrar aqui no site do WeatherStack, weatherstack.com. Aqui está o site, tá? A gente vai botar aqui, ó, iniciar o uso da API. E eu vejo que por até 250 chamadas, né, na minha API, né, eu tenho gratuito a minha aplicação. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui um login. Deixa eu ver se eu já estou logado, porque como eu estava na... Eu já estou logado. Deixa eu fazer uma coisa melhor. Então deixa eu dar um logoff aqui. Onde é que está o meu login? Dashboard. Aqui, sign out. Então vou sair aqui, tá certo? Então quando você entra pela primeira vez, você tem a opção de login ou sign up. Eu vou botar um sign up. E eu vou fazer um sign up aqui para vocês verem. Então eu estava usando esse e-mail, eu não vou usar esse e-mail. Eu vou usar um outro e-mail aqui. Você define uma senha, coloca seu nome, seus dados, coloca aqui seu país. Ah, então quem sabe faz ao vivo, vamos ver se não dá nenhum bug. Seleciono aqui meu estado, Bahia. Qual foi o erro? Okay. E eu fiz o sign up agora para o plano free, tá certo? Olha só, fiz o sign up, caio aqui nessa tela. Essa tela é um 3-step guide, onde a partir desse 3-step guide eu tenho os endpoints que eu consigo fazer acesso na minha API. Então estou aqui, eu consigo ver o tempo agora, eu consigo ver histórico do tempo, consigo ver time series, né, que é como os dados foram gerados aí na história, a previsão do tempo, né? Então a partir desse link eu vou conseguir usar um desses endpoints e fazer a chamada. Aqui embaixo ele traz como eu faço essa chamada, tá vendo? Então, se eu quero fazer do momento atual, eu simplesmente chamo esse link, passando /current, passo para eles um access key, que é o access key que está dado aqui em cima, e digo qual é o lugar que eu quero, por exemplo, aqui em Nova York. Tá? Se eu quero histórico, está aqui. Se eu quero previsão do tempo, está aqui. Então, eu vou botar o tempo agora, current. Se eu dou um clique aqui, pessoal, inclusive, ó, ele me abre uma outra janela já com os dados que são dados gerados a partir daquela chamada, tá? O que a gente quer fazer a partir disso? A gente quer ver como é fácil usar isso dentro do Delphi. Então, eu vou abrir aqui o meu RadStudio e dentro do RadStudio eu vou fazer uma chamada para esse endpoint, tá certo? Deixa ele carregar aqui. Enquanto isso eu tomo meu café. Espero que vocês tenham um cafezinho bom aí também. Tá lá. Abri o RadStudio. Primeira coisa que eu vou fazer dentro do RadStudio, vou usar meu Hash Debugger. Tools, Hash Debugger. E em vez de implementar a minha aplicação do zero, eu quero ver se isso está funcionando, né? Então vamos lá. Venho aqui, copio o meu link, que no caso é esse carinha aqui. Colo aqui na URL. O meu content vai ser um JSON, como a gente falou. E os meus parâmetros, eu tenho dois parâmetros, que é o access key, correto? Então, vou copiar isso aqui. Adicionar um parâmetro. E o valor do meu access key está aqui, ó. Não consegui fazer mágica em meia hora aqui, né? Então a gente super corre, tá? Adiciono outro parâmetro. Carry. E, obviamente, não vou pedir em Nova York, vou pedir numa cidade muito mais importante, que é Salvador. O Slade vai concordar comigo. E chegou a hora da verdade, a gente manda o nosso request. Eu vou ter aqui o header da minha resposta. E aqui no meu body, tá aqui a resposta, ó. Eu fiz um request, passando a pesquisa de Salvador. Ele já identificou que é Salvador no Brasil, tá vendo? E tá me dando já o meu retorno aqui, ó. Dizendo, olha, latitude e longitude de Salvador é essa.
time zone de Salvador e a hora em Salvador é essa. Então, olha só como aqui a gente já tem informação interessante, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma conversão de horas, saber que horas é em cada lugar, né? Então, trazer esse tipo de potencial para a minha aplicação. E aqui eu já estou com temperatura em Salvador, né? Inclusive trazendo ícones, né, que eu posso usar diretamente na minha aplicação, que você vê aqui, ó, chuva leve em Salvador, tá certo? Velocidade do vento, uma série de informações que eu posso usar, por exemplo, na minha aplicação, seja ela uma aplicação mobile, desktop ou web. Então, de repente, você está aí com a sua aplicação desktop que você quer dar um pouco mais de vida a ela, e quando o usuário entra na aplicação, você solicita isso, por exemplo, uma vez ao dia e preenche ali na lateral essa informação. Então, sua aplicação não precisa ser necessariamente uma aplicação do tempo, mas a partir daí, agora você está dando informação do tempo para o seu usuário. Né? Nesse caso, uma informação gratuita para até 250 chamadas por mês. Né? Então, se eu der uma por dia, eu estou aí muito tranquilamente. 2 por dia, tranquilamente ainda também. Tá certo? Então, vocês viram como foi fácil, como foi rápido a gente fazer essa implementação. Correto? A partir daí, eu posso fazer um copy components dentro do hash debugger. Esses componentes de hash client, hash request e hash response são copiados aí para a sua área de trabalho e você vai poder colar isso numa nova aplicação. E dentro da sua nova aplicação, você vai poder fazer a sua implementação. Obviamente, aqui a gente faz ao vivo, mas é tipo Ana Maria Braga, né? A gente bota o bolo no forno e depois a gente abre o outro forno e já saca um bolo pronto, assado, né? Porque senão ia demorar um pouquinho mais para a gente assar ele. Então, vamos sacar o nosso bolo já assado aqui. Eu estou com um demo que eu já deixei aqui preparado para vocês. File. Desculpa. Então, New Form Frame. Eu criei uma aplicação aqui do tipo low code, tá certo? Onde a gente consegue aí trazer muita coisa já pronta. E colei aqui os meus 3 componentes, tá certo? E tudo que eu tenho de código nessa aplicação é justamente para passar a minha API Key, a cidade que eu quero, para frente, para o meu endereço lá que eu defini, tá vendo? Então, o mesmo endereço aqui, sendo passado para o base URL do meu REST client, ok? E em seguida eu passando os meus 2 parâmetros, o access key e o carry a partir do edit 1, edit 2. Envio isso e a resposta disso, envio no execute, e a resposta disso, o response content, eu atribuo ao meu memo. Vamos rodar esse cara. Então, new form frame, tá aqui. Vamos rodar esse cara e se tudo der certo, a gente vai ter a nossa resposta. Então, vamos entrar aqui, new form, tá lá, Salvador. E o mesmo conteúdo que a gente viu lá na nossa resposta dentro do debugger, eu estou agora trazendo aqui dentro da minha aplicação. E a partir daí eu vou poder mudar. Deixa eu escolher a cidade de alguém aqui, que aí fica claro de que não tem gravação, né? Ó, o Laércio está aqui, ó, Teresópolis, Rio de Janeiro. O Laércio não vale que ele é MVP. Vamos escolher outra pessoa aqui. Ubá, Minas Gerais. Paulo Queiroga. Não sei nem onde fica essa cidade. Será que está no mapa Ubá? Deu algum erro aqui. Eu adoro quando isso acontece. O que Salvador respondeu e agora ela não quer responder? Ah, talvez então ele não tenha Ubá, né? Vamos ver São Paulo. São Paulo tá no mapa. Ubá não tá, né? Teresópolis. Olha lá, Teresópolis também. Então, o bar, eu não sei onde está no mapa, o sistema não achou também ali, tá? Desculpa aí, Paulo Queiroga. Luciano Mafra, Vila Velha. Vamos testar aqui. Vila Velha eu conheço, adoro Vila Velha. Beleza, pessoal? Então a gente consegue fazer essa comunicação. Aí agora, para a gente fechar, a gente tem pouco tempo aqui reservado para a gente viu que tem muita solução aqui, né? Então tem muita coisa que vocês talvez queiram implementar. Agora eu vou mostrar para vocês como é complicado fazer isso para as outras APIs, né? Então a gente viu ali
uma API de aviação, né? aviationstack.com. Entrou no Aviation Stack, fez o sign up free, grátis para até 500 requests, entrou, deixa eu ver que eu acho que nesse aqui eu já tenho login, já tenho, fez o sign up, o que acontece? 3-step guide, o mesmo API key, tudo igual, né? Os mesmos endpoints, né, endpoints diferentes, mas o mesmo estilo de chamada, passando um link, um access key e os parâmetros que você quer. Então você consegue agora ter resultado de voos em tempo real, né, para a sua aplicação. Se você tiver algum erro desse, dizendo que o erro code não está acessível, é porque em alguns ele está bloqueando ali o HTTPS. Você remove o S e ele traz. Não sei se vocês perceberam, ó. Cliquei aqui, deu um erro, eu clico de novo, removo o S do HTTPS, porque às vezes o HTTPS está disponível só para cliente que já pagou, e aí você também tem as mesmas informações, tá? Então passando aí a dica também, caso vocês tenham algum problema lá. E aqui eu tenho informação de voos, chegando, eu posso escolher um aeroporto e assim por diante, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não importa a API que você escolha aqui, seja qualquer uma dessas, por exemplo, API para conversão de moedas, API para conversão de taxas de Bitcoin, API para você pedir dar um link de um site, ele trazer isso daí em PDF, API para você fazer screenshot de websites, né? Então tem API para um monte de coisa. Todas elas seguem exatamente o mesmo princípio. Então, são 20 APIs que você pode aí muito facilmente integrar na sua aplicação. Depois, quem perder ou quiser mais informação, pode acessar fazer o download, né, desses slides. Todo o passo a passo está dado aqui nos slides que a gente fez, tá? Então, vocês não precisam necessariamente ver a gravação toda de novo, ok? Então, está tudo aqui nos prints. E eu convido vocês a acessarem o blog da Embarcadeiro, né, que é o blogs.embarcadeiro.com. E lá vocês conseguem ter acesso a posts diários, né, de inúmeras pessoas que estão postando lá diariamente, e eu sou uma dessas pessoas, né? Então entra lá, procura por Vic Fernandes e vocês vão cair, por exemplo, encontrar, por exemplo, exatamente esse post sobre a aplicação de Weather App com o uso da API Layer, tá certo? Não só do Weather App, mas eu fiz uma série lá, falei sobre praticamente, acho que 8 ou 10 dessas APIs, um artigo para cada um, com um exemplo para cada um, todos os exemplos no GitHub. Obviamente, a partir desse artigo você também consegue o exemplo para a aplicação que a gente está vendo aqui agora, mesmo antes do pessoal publicar o link lá no Embarcadeiro Conference, tá certo? Então convido vocês a consultarem. Tem outros exemplos lá também usando APIs do Google e assim por diante, tá certo? Bom, o legal é que não só eu tenho escrito sobre isso lá no site no blog da Embarcadeiro. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo do Exchange Rates API, onde ele mostra como é que eu posso, por exemplo, selecionar uma moeda, né, e de origem, dar uma quantidade em valor, então $1, e depois selecionar uma moeda de destino e ele fazer a aplicação, a conversão. Então, pessoal, isso daqui é uma solução muito importante para quem está trabalhando aí com aplicativos que vão trabalhar em euro, em dólar, que precisam de cotação diária, que precisam gerar orçamento, né? No meu caso, por exemplo, eu estou todo dia solicitando orçamento que chega para mim em euro e eu preciso mandar o orçamento para o meu cliente no Brasil em real. Né? Então eu solicito isso, lanço o preço e eu preciso converter isso em tempo real. Depois de 30 dias, de repente o cliente quer comprar, o orçamento já venceu e eu preciso atualizar esse orçamento. Então, quanto tempo se perde nisso? Né? E como eu poderia, aí, numa aplicação desktop, por exemplo, ganhar poder fazendo essa conversão automática através de uma API confiável. Né? Mesmo para soluções que não, depois que a sua solução começa a usar a plataforma que não é grátis, o valor também é extremamente acessível. Tá? E como a gente viu, é muito fácil depois também implementar as demais. Nesse outro exemplo, a gente vai ver. Opa! Nesse outro slide. Deixa eu mudar aquele slide, não sei o que aconteceu.
Nesse outro exemplo aqui, a gente tem um exemplo da CoinLayer, tá? Que apresenta aí como a gente pode fazer a conexão para gerar gráficos de Bitcoin, né, e comparar diferentes Bitcoins, acompanhar gráficos de diferentes Bitcoins. Né, então isso foi inclusive tema de uma palestra minha do ano passado, que era fazer, no ano passado ou retrasado, eu não me lembro, que era você fazer uma aplicação que fizesse trading, né, automático, criar um trading bot usando o Delphi. E aqui a gente consegue, por exemplo, criar toda a parte de comparação desses valores, né, de Bitcoin em tempo real. Tudo isso publicado no blog da Embarcadero. Então, eu peço que vocês verifiquem isso lá e vocês vão conseguir encontrar muito conteúdo sobre a API Layer, principalmente porque a API Layer é uma plataforma que foi comprada do final do ano, início desse ano, final do ano passado, início desse ano, pela Idera, que é a empresa que hoje controla o grupo Embarcadero ao redor do mundo. Tá certo, pessoal? Então, assim, é mais um produto que a Idera e a Embarcadero traz para a gente e a gente consegue integrar justamente isso aí com as nossas soluções. Então a gente tem muito pouco tempo para conseguir mostrar muita coisa, né? Espero que tenha ficado claro aí o poder que a gente tem usando a API Layer, mais de 20 APIs para uma única plataforma e como é fácil e rápido integrar isso no Delphi. Veja que eu fiz aqui tudo ao vivo, a gente já fez a chamada, já teve o resultado e muito pouco código, né? A gente consegue ali fazer a nossa implementação. E a partir dali, o que a gente precisa fazer é tratar aqueles dados. Tá? Bom, eu agora abro para dúvidas, para perguntas e peço que vocês, por gentileza, acessem o link de avaliação, apontem aí a câmera do celular de vocês para o QR Code que está aí no canto da tela e, por favor, façam essa avaliação. Isso é muito importante para os palestrantes, tá certo? Que a gente possa depois ter o feedback de vocês. Né? A gente sabe que o tempo é curto aí para as palestras, mas a gente espera sempre trazer conteúdo novo, informação útil, né? Para que vocês possam aí melhorar significativamente o resultado das aplicações de vocês, tá certo? Então, aponta a câmera do celular, vou colocar aqui em modo de tela compartilhada, para quem ainda quiser apontar, e alterno aqui para poder conseguir ver as perguntas de vocês na outra metade da minha tela, tá certo? Estou aqui com o Laércio me dizendo que tem acento e o baque, por isso que eu não consegui ver. Talvez tenha sido por causa do acento, Laércio, que eu não consegui realmente consultar o bar. Vou ficar devendo o bar aí pro Paulo. Mas você viu que Teresópolis funcionou, né? Pessoal, perguntas, estou à disposição aí de vocês. Enquanto isso, eu vou aqui tomando meu cafezinho. Beleza, pessoal? Então, como não teve nenhuma pergunta, vou saindo aqui. Peço que vocês façam o link da avaliação. E qualquer dúvida, qualquer contato, deixo aqui o meu e-mail, tá certo? Que é o victorfernandes@yahoo.com.br. Meu LinkedIn, podem me contactar por lá também. A gente aí manter uma rede de contatos de Delphi, isso é super importante para mim. É o Victor Fernandes, tudo junto, vocês me encontram lá no LinkedIn. E o Twitter, @VictorJorge, esse sinceramente faz muito tempo que eu não acesso, mas depois que caiu aí Instagram, Facebook e WhatsApp numa só vez, né? A gente sempre deixa aí o Twitter. Tá certo, pessoal? Agradeço muito a participação de vocês. Deixo aqui o link de avaliação e sempre um prazer aí estar falando na Embarcadero Conference. Espero sinceramente que no ano que vem a gente possa se encontrar presencialmente, apertar a mão, conversar pessoalmente pelos corredores, comer o lanche, né? E rever principalmente os amigos. Sinto muita saudade de vocês aí, faz 2 anos, né? Apresentando online. Tá bom? Obrigado pela força. Até a próxima. Até o ano que vem. Até mais.